Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Móveis Planejados. O melhor conceito de móveis planejados de Cuiabá. E-Containers, construtora modular sustentável. Grupo Magrão, soluções em esquadrias de alto padrão. Construtora Ligante, transformando a sua realidade em um sonho. EIT Iluminação, a qualidade que você conhece com a exclusividade que você merece. Alô você, sejam muito bem-vindos a mais um programa Soluções Urgentes. Esse programa que é feito especialmente para você. Aqui a gente aborda temas da construção civil, da idealização à finalização de uma obra começada do zero ou de uma reforma, comercial ou residencial. Aqui nós buscamos empresas comprometidas com você, consumidor, com você, cliente telespectador, que está aí do outro lado da telinha, para que nós possamos levar para você o que há de novidade e informações sobre cada etapa dentro dessa cadeia construtiva. E hoje nós temos uma coisa muito interessante. A empresa que nós estamos trazendo aqui hoje, ela é uma das vedetes da nossa obra, ou da finalização, é o que veste e deixa à mostra. É uma coisa bem legal, que é os revestimentos e acabamentos em pedras. E nada mais, nada menos, para que possamos ter aqui com você para mostrar isso, nós trouxemos o Danilo Neves, da Revestir Marmoraria. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ô Lindomar, muito obrigado aí pelas palavras, muito obrigado pelo convite. Agradecer aí mais uma vez a Lindomar, a TV Mato Grosso, canal 27.1, né? Que está aí na TV fechada, TV aberta e também nas redes sociais, na internet, no Isso. YouTube. Né, cumprimentar aí a todos os telespectadores, a todas as pessoas que nos assistem e desejar que a gente possa passar aí a todos vocês um pouquinho mais de conhecimento sobre o mundo das rochas. Exatamente. Galera, é o seguinte, se vocês querem aprender tudo hoje sobre pedra, tudo não dá, né, Danilo? Que tem muita coisa, né? Uma pincelada, mas no que é de suma importância para você que está aí, ou reformando, ou construindo, fica com a gente até o final, porque o Danilo tem muita novidade e muita informação que, às vezes, até os profissionais não sabem disso. E o Danilo tem esse cunho esclarecedor aqui para nós, né, Danilo? Aproveitar o gancho do Lindomar aí, vou reforçar esse convite. Assista até o final, porque as rochas, elas são milenares, né? E elas estão aí para nós desde as primeiras civilizações. É a origem nossa, né? As primeiras casas, as primeiras machadinho, martelinho foi feito de rocha. Então, e hoje a gente usa ela no dia a dia, mas eu vejo que falta muito esclarecimento até para nós marmoristas. Olha que interessante. Quem dirá então para quem especifica ou até para o cliente final. Então hoje a gente vai trazer um pouco mais de luz, de clareza. Então a gente trouxe assim, muita bagagem, muita coisa para a gente estar mostrando de fato e que vai trazer, assim, eu acho que muitas boas informações. Então assistam até o final. Fique com a gente até o final. Gente, mas assim, a gente quer saber, Danilo, antes de a gente começar a entrar nesse universo, é bom a gente saber um pouquinho da sua história, né? Como começou a revestir, né, marmoraria? Conta pra gente aí, Danilo. Rapaz, a Revestir começou lá na infância, né? Olha só. Eu falo que Que hora que é o programa? Que hora que passa? 10 horas da noite. Ah, então para falar besteira. Mas ele vai ao ar na reprise dos horários que não pode falar besteira. Não, que eu ia falar. Eu ia falar que o pó do mármore, ele é mais viciante do que o outro pó. Do que o outro pó, porque a minha família, por parte da mãe, ela é inteira de marmoristas, né? Nossa. Então a gente começou há 52 anos atrás. Olha só. Então, assim, um tio que era mais velho começou a processar
beneficiar rochas, aí veio um outro irmão e veio um outro, aí foi fazendo a família, fazendo filhos, e veio um primo, outro primo, e veio minha mãe, veio os filhos, e a gente sempre, então eu fui criado... Cresceu nisso. Fui criado no fundo de uma marmoraria, brincando com os primos e sempre ali, jogando pedra no outro e cheirando pó de mármore, né? Olha só. Fiquei viciado. E aos 18 anos, eu decidi abrir minha própria empresa. Falei, vou virar empreendedor, né? Já com 18 anos? Porque na época, assim, né? Eu tô com 40 hoje, né? Então, aos 12 anos, a gente trabalhava antigamente, né? Então, assim, eu quero uma bicicleta, vai descarregar o caminhão de pedra. Exatamente, não ganhava assim não, tinha que conquistar. Então a gente descarregava caminhão, a gente fazia trabalho de office boy, trabalhava no fundo, na entrega a gente gostava bastante de sair com motorista para ir para a obra, fazer a entrega. E a gente assim, a gente conseguia nossa bike, skate, em show, né, era trabalhando ali. E aos 18 anos eu decidi que eu ia ter minha empresa. Então eu abri meu CNPJ em Porto Velho, Rondônia. Que nós temos lá também três irmãos, né? Da minha mãe que tem... Marmoraria também. 3 marmorarias lá. E eu estava morando em Santa Catarina. E eu estava trabalhando lá na marmoraria e estava fazendo as obras do Guga. Ele ganhava o Roland Garros e investia em construção civil. Sim, lá em Santa Catarina, né? E eu trabalhava na marmoraria Esperandil. Eu trabalhava na área de vendas. E o seu Esperandil falou, meu filho, ele conhecia o meu tio, né? Quando eu falei, sou sobrinho do Dutra. Ele falou, não, eu conheço o tio das feiras lá no Espírito Santo, você está empregado. Só que é o seguinte, você tem 10%, eu não te dou mais nada. O que você ganhar, 10% é seu. E se você der desconto para o cliente... Vai sair de você. O desconto é da sua comissão. Aí eu fui numa construtora que eu nem sabia, depois que eu fiquei sabendo que eram as obras do Guga, né? Aí eu ganhava 3%, que sobrava 7% ficou de desconto. E eu consegui juntar para comprar uma carreta de pedra. Que aí você abriu a sua empresa. Só que eu não quis abrir em Santa Catarina, que eu achei que o mercado lá era um mercado muito grande, que eu era muito pequeno, que eu fiquei assustado. Falei, vou abrir lá em Porto Velho, porque lá é um mercado mais explorado, mais carente. Então, na minha cabeça... No mercado mais carente, eu ia ter chance de crescer. Mas hoje, se eu pudesse escolher... Eu tinha aberto lá, que nossa... E comecei em Porto Velho, né? E eu comecei com pedras decorativas. Então, entrava um cliente na loja, aí eu mostrava as pedras, explicava tudo. Aí o amigo, alguém que estava falava, não, essas pedras é aquelas que dá lodo. Falava, meu Deus. Só que quando você é muito jovem, muito novo, você tem muita esperança, expectativa. E sem informação ainda que você tem hoje, né? Não tinha. As informações que eu tenho hoje, na verdade, eu aprendi há muito pouco tempo. Por isso que eu falo da carência do nosso mundo de rochas, né? Eu trabalho com rocha desde os 12 anos e o que eu aprendi em mineralogia é de 2 anos para cá. Que se tivesse aprendido isso lá atrás... Não, se você me perguntasse de travertino há 2 anos atrás, eu ia falar para você que era um mármore. Como a maioria das pessoas ainda assimilam isso, né? Todo mundo chega lá na loja e fala, eu queria comprar um mármore travertino, né? E todo mundo acha que travertino é um mármore, né? E mármore é uma rocha metamórfica. E travertino é uma rocha sedimentar, que são coisas muito diferentes. E você vai falar disso aí para nós hoje, para que esses nomes aí certinho. A gente pode explicar. E é bom. Danilo, então aí você montou lá em Rondônia a sua primeira empresa com 18 anos. Com 18 anos. E como que foi montar essa revestida aqui em Cuiabá? Então, aí eu fiquei 11 anos em Porto Velho. E todo mês eu ligava para o pai. E meu pai trabalhava aqui com o meu tio, né? Ele já estava em Cuiabá? Sim, nós somos do Paraná. Quando a minha avó faleceu, minha mãe quis vir cuidar do meu avô. Sim. E o meu pai tinha outra formação. Meu pai é contador, ele trabalhava no Banco do Brasil, mexia com imobiliária, mercado financeiro, outras coisas. E ele vendeu as coisas dele, veio para cá para mexer com outras coisas, mas quando chegou aqui ele perdeu tudo que tinha. Teve um problema, perdeu tudo que tinha. E a gente foi lixar pedra.
A gente trabalhava, meu pai fez uma máquina, ele começou vendendo ardósia, aí depois ele perdeu a venda da ardósia, ele começou a ligar para os clientes que ele vendia ardósia, aí ele começou a polir as casas, na época tinha muita casa de ardósia, né? Tinha, bastante. Então ele vendeu a pedra, depois ele foi polir. Aí fizemos uma máquina. Para polimento. A gente chamava de cabrita. Então é como se fosse uma máquina de granilite, só que ela era maior e mais pesada. Aí a gente pegava uma câmara de ar de caminhão, enchia de areia e botava em cima para dar peso. Senão ela ficar trepidando aqui negócio. Para dar mais aderência. Mais aderência e o polimento ficar melhor, mais lustro, né? Aí às vezes eu tinha, na época eu tinha ali 10 anos, 11 anos, eu subia em cima, né? Para dar peso. E eu lixava rodapé, que a máquina não pegava no rodapé. Sim. E até hoje eu não tenho cabelo aqui no joelho. Não nasceu. É peladinho aqui. E então assim, a gente sempre foi envolvido com e o pai depois foi trabalhar com meu tio e eu fui para Rondônia abrir lá. E eu ligava pro pai, e aí, eu acho que eu vou para Cuiabá, nós vamos abrir a loja aí. E meu pai, eu acho que ele ficava assim com um certo receio, pô, mas seu tio tem aqui, eu acho que ele vai achar ruim, eu acho que não é a hora ainda. Para não conflitar na família. E depois de 11 anos em Rondônia, ele falou, não, filho, pode vir que agora eu acho que é a hora. Aí eu vendi as coisas lá, né, desativei a base lá, e também eu já estava, que eu vinha passar as férias aqui, né. E viu o mercado. E eu estudei aqui também, né, eu estudei aqui até os 16 anos, no São Gonçalo, da quinta até o 3º ano. E eu tinha uma paquera aqui, né, que é minha esposa. Aí criou raiz aqui. Aí eu reencontrei ela. Aí, de fato, eu queria vir morar, porque eu falei, a hora que eu reencontrei ela, eu já falei, cara, namorar, noivar e casar. Então foram vários fatores, né? Aí, assim, e é Deus também, né? Claro. Na verdade, não tem dúvida. É o destino. Quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, Ele sabe melhor para nós. Então, é um pouquinho da história resumida, né? Que bacana. E quanto tempo que está essa Revestir lá na 2012. Na Avenida das Torres, né? É porque ela era um pouquinho para baixo da Avenida das Torres, né? Em 2012 a gente abriu, mas na sede nova, que é uma sede mais bonita, mais ampla agora, mais moderna, vai fazer 2 anos. E, gente, eu vou falar para vocês, que estrutura bacana, né? Uma coisa diferenciada, né? Às vezes eu falo para os outros, assim, quando eu fiz ali, né? Eu falei que era lifestyle, né? Que eu fiz até uma quadra de beach tênis, de futebol, que eu gosto de jogar. E eu queria ir para a empresa de bike, chamei personal para chegar lá tudo. Mas graças a Deus, assim, começou a bombar de venda de tudo e eu não consegui treinar, então assim... Que bom! Não consegui emagrecer, mas assim, a empresa foi prosperando, graças a Deus. Graças a Deus. E aí o seguinte, né? A gente tem aquela dúvida, né? Vai chegar a hora de a gente compor a casa, né? Isso é muito importante porque, igual você falou, saber o que é pedra, superficialmente a gente sabe, e até equivocadamente, mas saber realmente o que a gente vai usar em determinado ambiente, por exemplo, o que eu posso usar na área molhável, o que eu posso usar na borda da piscina, o que eu posso usar na cozinha, na bancada da cozinha, no banheiro e tal. Então, assim, o profissional fica inseguro, às vezes, mostrando o que é usual e não o que é necessário, digamos assim. Então, eu queria que você desse, assim, essa esclarecida hoje, embasado, assim, em coisas científicas que você aprendeu, que você faz um treinamento muito intenso, né, Danilo, sobre essa questão das rochas, das pedras a fundo. Então, nada mais pessoa gabaritada para falar para nós qual pedra, vamos pegar a queridinha da casa, do espaço gourmet, né? A bancada da cozinha, a bancada da ilha que vai fazer. Qual a melhor pedra para lá que a gente pode usar? A melhor pedra é aquela que condiz com a realidade da família. Porque, um exemplo, uma família de muita festa. Família vai usar. Gosta de festa, gosta de subir em cima do gourmet para fazer festa mesmo. Para dançar. Então, quer dizer, não é todo o material que eles podem colocar, porque cada material tem um coeficiente
De resistência. De resistência. Então, assim, toda pedra é usual e toda tem um certo cuidado. Então, assim, às vezes ela acha lindo aquele material, mas aquele material não é para a realidade deles. Para aquela realidade. Então, assim, em termos de... Tem muita gente que fala assim, o mármore eu posso no banheiro e o granito eu posso na cozinha. Sempre. Mas eles não sabem que, na verdade, às vezes nem é granito, às vezes nem é mármore, né? É que fica no usual, fala mármore e granito, mas tem mais de 4 mil minérios, né? E o que a gente usa no dia a dia são 150 catalogados aí que a gente usa em marmoraria, né? E sem falar das lâminas naturais, nós temos também as lâminas industriais, né? Que são os materiais sintéticos e os sinterizados. Olha só. Então tem muitos clientes também que não gostam de cuidar. Como tem uma planta natural, tem uma planta artificial. Então você não quer ficar aguando a planta, cuidando, então coloca uma planta artificial. Então assim, você pode colocar um mármore na sua área gourmet. Como uma pessoa que é muito branca, com a pele muito branquinha, ela pode passar o dia no sol também. Aí desde que ela passe um bom protetor solar. Desde que o processador, que é o marmorista, ele explique para a cliente isso aí e ele já explique também, que ele aplique, né, nessa superfície esse protetor, que eu até trouxe aqui. Olha que maravilha. Né? Como o nome do programa é Soluções, né? Eu falei, vou trazer as soluções, né? A solução. Então você aplica um bom impregnante nessa superfície e você, após 6 meses, só o cliente tem que reaplicar. Fecha nele, produção aqui, por favor. Pode continuar, Danilo. Então você vai aplicar na superfície da rocha um bom impermeabilizante. Então, assim como a gente passa um protetor solar na pele, você vai passar. Se eu passar um protetor ruim, que eu pulei na água, ele saiu, não vai adiantar. Vai me dar mancha. Ele vai proteger no primeiro dia, no segundo já não protege mais. Então, assim, tem que ser um bom protetor. Após 6 meses, reaplicar. Isso que eu ia te perguntar. A duração, ela tem algo a ver, alguns fatores que levam à questão do calor? Porque tem pedras que na região sudeste, que o frio ela comporta de certa forma. Aqui é muito quente. Sobre essa questão, Danilo. Tem sim. Tem pedra que tem o coeficiente dela para degelo e coeficiente térmico. Então tem resistência também à térmica, isso também existe. Certo. Né? Tem pedra que ela um exemplo, resistência a produtos... abrasivos. Abrasivos, a grande maioria, isso está na escala de dureza dela, né? Sim. Um exemplo, hoje, igual eu falo para as clientes, né? Hoje tem um material que é um sinterizado, que eu falo assim, ela fala, mas o que vai riscar? Eu pego e começo a passar um monte de coisa ali na pedra, tudo, ela fala, mas o que risca? Eu falei assim, não use seus anéis de diamante, né? Tire para lavar a louça. E o diamante risca. Porque na escala de dureza ele está aqui em cima, né? Então tudo que é abaixo não vai agredir. O mesmo vai, porque é 2 brutão brigando. Então, de igual para igual. Então a gente tem que entender de mineralogia, porque quando você sabe qual é o minério, aí você sabe o que você está passando ali. Qual que é a dureza que está envolvida. Se você passa um giz no quadro, por que a manchinha do giz fica no quadro? Porque a gipsita, né, ele é mais sensível, é mais molinho, então ele vai ficar ali. E vai diluir ali, né? vai fragmentar. A grafita, que é o grafite, né, que são minérios. Está tudo no nosso dia a dia. Está tudo no nosso dia a dia. Igual você falou, a nossa história começa que o mundo foi feito de aglomeração, né, de pó, e foi surgindo o planeta. E isso aí foi dando origem às formações rochosas nossas. Então a nossa história é contada pelas rochas. E se você pegar hoje o diamante, o ouro, as nossas maiores riquezas, é a rocha que está ali... envolvida ali. Que está guardando eles, né? Nessa exploração. Então, por exemplo, esse impermeabilizante, dependendo do uso e da pedra, em 6 meses, aplicar de novo. Na verdade, o cliente ele tem que sentir ali, né? Um exemplo, ele colocou um copinho ali de água, ele viu que ficou uma certa marquinha, ele falou, opa, vou passar o produto. Já é um indício para passar de novo. E o próprio cliente aplica isso ou tem que contratar vocês? Não, é fácil a aplicação.
Ah, tá. E assim, hoje a gente entrega para o cliente o cliente comprou comigo, ele vai receber toda uma instrução e ele vai receber em PDF É um manual. um manual Legal, Danilo. sobre todas as rochas. Sobre o mármore, o granito, o pigmatito, o cristal de quartzo, o ônix, todas elas, como cuidar, como limpar, qual produto passar, porque não é um produto para qualquer rocha. Isso que eu ia perguntar. Então é específico para cada. Exatamente. Que legal, bacana. Um outro cuidado também que as pessoas não têm, é um exemplo, o cooktop, isso aqui é uma fita dissipadora de calor. Ó, você pega e você passa no entorno do cooktop e ela vai segurar a questão do fogo. Exato. E também ela vai segurar aqui para a gordura não impregnar no corpo do corte, que às vezes a gordura ela vai entrando aqui e mancha a peça. Mancha a pedra. Depois que manchou, Aí vamos fazer um desafio para a nossa telespectadora aí, o nosso telespectador tá vendo. Vai lá no seu cooktop, levanta ele e vê se tem essa fita, né, Danilo? Ah, Se não tiver, já pode adquirir ela, né, Danilo? vai Que dar é muito- rolo, vai tocar o telefone. Se não tiver, me liga. Aí, ó, já entra em contato aqui com a Revestir, porque é muito interessante ter essa fita. Então o que acontece é o seguinte, hoje na Revestir, existe nesse leque de produtos que são os naturais e os industriais, hoje se a gente pega uma lâmina natural, ela vai de 100 milhões a 1 bilhão de anos para se formar. Então assim, às vezes eu quero uma lâmina vermelha, putz. Então a indústria falou, não, eu vou fazer para você isso aí. Então ela acelera esse processo, né, de sinterização. Então ela pega o minério, o próprio minério mesmo, um quartzo, um fio de A espato ali. matéria-prima, digamos assim. A matéria-prima é a própria rocha, joga num caldeirão e faz o metamorfismo que é feito na crosta terrestre, mas ela faz dentro de uma indústria. Faz esse processo ali. É feito em laboratório, chega lá... Como se fosse um laboratório. Aí ela vai, entra no processo de fusão, é como se a gente pegasse, vou explicar aqui de uma forma bem simples. A gente pega o açúcar, vamos dizer que o açúcar seja os minérios, joga ele numa panela e liga a chama do fogão. A hora que começou a esquentar, aquilo começa a entrar numa fusão e derreter. A hora que você desliga, ele vai receber o oxigênio, vai resfriar e vai virar uma chapinha. E você vai pegar e você vai falar, nossa, você não vai mais enxergar aquele granuladinho. Tá tudo fundido ali. Mas eles ainda estão ali, entendeu? Só que em outra forma, né? Em outra forma. Então você não enxerga mais a olho nu. Você vai enxergar, ele ficou microcristais. Você vai ver só a microscópio. Então, no mundo das rochas, é isso que acontece dentro da crosta terrestre. Quando a gente fala em rocha magmática, um exemplo, é quando o vulcão entrou em erupção e sai uma lava. E essas são as rochas. Essa lava ela pode ser extrusiva. Então, quando a lava é extrusiva, ela saiu extrusivamente, ela saiu externa, né? Então, ela pode criar ali, um exemplo, um basalto, que seria um preto absoluto. Aquele pretão mesmo. Ele aí as pessoas falam que é um granito, né? Não é. É um basalto. É um basalto. E a dureza dele... De resfriação rápida. Porque saiu quente, chegou com a atmosfera, pegou oxigênio e respira. Resfriou rápido e os cristais ficou pequenininho. Então você não vai enxergar. Se eu pegar já, dá licença. Eu trouxe uma amostra aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Isso aqui é um pegmatito. Fecha nele aqui, produção, por favor. Vamos ver se vai dar para aqui, Aí. pegar de frente aqui. Então isso aqui é um pegmatito, Lindomar. Esse pegmatito, ele é uma rocha também magmática, só que esse vulcão aqui ele é intrusivo. Ele ficou dentro da crosta terrestre e ele se resfriou lentamente. Olha que então legal. esses cristais aqui, ó, cadê aqui, ó? Eles ficaram bem grandes, ó. Não foi uma resfriação rápida. Não, foi uma resfriação demorada. Lenta. Os cristais foram crescendo, ó. Entendi. E esses cristais aqui, ele é aqueles cristais que a gente fala que é translúcidos, né? Eles passam a luz. Então, isso aqui é um pegmatito, ó. Então, seria uma rocha magmática ou ígnea de forma intrusiva.
Então, se fosse um resfriamento já mais rápido, que pode acontecer também, já não teria esses cristais maiores, eles seriam já menores também. Entendi. Olha que legal. Que formaria o granito. Então, O que é o granito? A palavra granito vem do sufixo grão. Você vê os grãos, e são grãozinhos, né? Você olha para a rocha e vê aquele monte de grão. e a diferença? Vamos colocar uma diferença básica, né? Das duas palavras que a gente escuta muito. Mármore e granito, qual que é a diferença dos dois? Tá, o mármore, ele é uma rocha metamórfica. Metamórfico. Só que a base dela é uma base de calcário, carbonato de cálcio. E quando você pega um exemplo, um granito, ele já é uma base quartzosa. Aí você tem o quartzito, que é esse aqui, ó. Isso é natural também. Natural. Isso aqui é o quartzito, ó. Então, quando você olha no corpo do material, ele está bem fechadinho, tá vendo? Uhum. Então, isso aqui é uma areia quartzosa que recebeu muita pressão e temperatura. É esse processo que eu expliquei do açúcar. Imagina que você pegou o açúcar e foi pressionando ele, esquentando, pressionando, esquentando. Então, ele foi ficando bem pequenininho. As então, micropartículas. Quando você olha ele aqui, você acha que é uma coisa única. E, na verdade... E por isso que eles falam que ele é menos poroso. Porque o que é uma rocha? Uma rocha são minerais agregados solidificados. Então, se você pega o mineral aqui, ó, ele tá, foi lá igual o cuiabano fala, ele tá ajojado, Tá ajojado, né? Tá ajojado aqui. Então, assim, no meio do mineral, por ele ser um quartzo, ele não tem infiltração. A infiltração, menos poroso, né? A infiltração ele tá entre um e o outro. Que é a liga que eles ficam ali. Então, se ele tem, um exemplo, você tem vários Blocos ali, grãos, né? vários grãos, ele vai ter mais infiltração, entendeu? Ah, entendi. Então esse aqui ele tem menos, praticamente você não vê os poros, ele está tão juntinho ali que ele quase não cria porosidade. Maravilha. Uma coisa interessante também que eu vou mostrar, ó, é a questão dos... Aproveitar que eu estou com as ferramentas na mão. Mas mostrar vamos aqui. aproveitar para o próximo bloco, que a gente vai dar um intervalo comercial rapidinho, Beleza. Danilo. Deixar nosso Então não perca, telespectador que vocês vão ver agora curioso. Rapidinho, gente. o que um produto faz neste material. Vocês vão ficar impressionados. Gente, é rapidinho o intervalo comercial e a gente já volta com essa demonstração que o Danilo vai fazer aqui. Rapidinho, gente. Conheça as lojas Cloro Mato Grosso. Lojas completas com diversos produtos para limpeza doméstica, industrial, automotiva, tratamento de piscinas e produtos químicos pertinho de você. São 6 lojas para facilitar a sua vida. CPA 2, Parque Cuiabá, Tijucal, Goiabeiras, Cristo Rei, Centro de Várzea Grande e agora também a nossa loja online, cloromt.com.br. Atender bem em cada detalhe. Lojas Cloro Mato Grosso. Limpeza pertinho de você. Olá pessoal, quero mostrar para vocês hoje com exclusividade uma super ideia. A união de 3 marcas nesse momento que nós estamos todos doidos para se reunir novamente, mas que requer muito planejamento. Ou seja, o Alphaville Buffet, a Flores e Folhas Decorações e a Polo Som e Luz se uniram para criar um pacote exclusivo, um plano para eventos. Você que está aí pensando já para 2021, organizar a sua agenda, marcar aquela data e tirar do papel o seu tão esperado sim, o aniversário de 15 anos, a bodas que não foi comemorada em 2020, essa é a oportunidade exclusiva para que você confraternize entre empresa, faça aquele evento corporativo, seja qual for o motivo, nós nos reunimos para fazer esse seu sonho acontecer.
Magrão nasceu em meados dos anos 90. A gente percebeu que a nossa região estava crescendo muito e a gente sentia a necessidade de irmos atrás de novos produtos, novos equipamentos. Hoje a gente trabalha exclusivamente com alumínio, esquadrias de alumínio, de portas aí alto padrão. Nós temos as cortinas automatizadas, persianas, papéis de parede. Temos também os móveis planejados com a madeira bonita, que também faz parte do Grupo Magrão. O Grupo Magrão hoje possui equipamentos de última geração. Uma mão de obra muito qualificada, excelentes colaboradores. A gente conta com uma loja já em Cuiabá, com um showroom muito equipado. O mesmo produto que você vai encontrar nos grandes centros, a Magrão tem hoje aqui, produzido aqui na nossa fábrica, aqui em Tangará da Serra. Magrão, genuinamente mato-grossense. Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. E esse programa está muito legal hoje, gente. Nós estamos trazendo cada novidade e informações aqui, tanto para o consumidor final quanto para os profissionais da área de arquitetura e engenharia, sobre o universo das pedras, gente. O entrevistado nosso hoje aqui, nosso convidado é o Danilo Neves, e trazendo novidades sobre a Revestir Marmoraria. Danilo, que nós terminamos o primeiro bloco, né, Danilo, que você ia fazer uma demonstração, agora pode voltar nessa demonstração, Danilo, que você ia fazer para nós? Eu estava falando aqui para os telespectadores, para o Lindomar aqui, o que uma boa impermeabilização faz nas lâminas, nas rochas, né? Então eu vou demonstrar isso aqui com areia. Então, se numa areia um produto é capaz de proteger, imagina numa rocha já cristalizada, né? Isso. Vamos ver se consegue dar o zoom. Ah, lá, ó. Conseguiu? Conseguiu, né? Então, eu vou colocar duas areias aqui. Uma areia que está nessa pontinha e uma nessa aqui. Então, essa aqui não tem produto e essa aqui tem produto. Por exemplo, essa aqui está impermeabilizada e essa aqui não está. Então, isso aqui é uma rocha, como se fosse a sua superfície, a sua bancada, onde você deixou uma beterraba, uma gordura, um óleo, alguma coisa, sem o tratamento devido. Então, tudo que cai sobre ela vai infiltrar, ó. Ela vai sugar, vai penetrar nela, né? Ela é como se fosse uma esponja, ó. Ela já escureceu, ela já absorveu, ó. Agora aqui na ponta esquerda, ela está impermeabilizada, ó. Ela repele. Ela repele. E olha só, e esses grãos estão soltos aí, né? Não, imagina é uma areia. Se for... Ela não está cristalizada, né? Sim, imagina o que faz numa superfície polida, né? Então, é o que eu falo, assim. Então, quando você tem um mármore dolomítico, né? Que existe mármore dolomítico. Então, tem um caboclo aí chamado Dolomos, que ele descobriu uma rocha chamada rocha dolomítica, que é um mármore muito usado hoje, que é o famoso mármore da região do Paraná. Eu até trouxe uma foto aí do Alba Pietra. Tem nas imagens nossas Tem aí? nas imagens uma foto do Alba Pietra. Mostra uma imagem aí, produção, por favor. Primeira imagem. E como que é essa? Então, o mármore dolomítico, ele tem 1 bilhão de anos. Então, o mármore, ele é uma rocha metamórfica. É esse aí? Esse aí. Olha só. Então, ele foi sofrendo metamorfismo, foi se cristalizando, foi se ajojando, ficando ali juntinho. Então, assim, ele tem pouca porosidade, até menos do que um granito. Olha só. Então, aquele mito que granito pode ir na cozinha, mármore não pode. Então, aqui isso você aí está rompendo isso. É a famosa aí, fake news, né? Porque se você pegar o mármore dolomítico, ele tem menos porosidade do que um granito. Olha que bacana. E o legal desse material aí, que é um material exclusivo da Revestir, né? Já vou fazer aqui também. Já vamos falar isso aí. É um material lançamento e nós aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, nós temos exclusividade do material. Né? Hoje vou falar um pouquinho também depois, se tiver tempo, num movimento que a gente participa, que é o movimento Marmorizou. Ótimo. É bem interessante.
Então, dentro desse movimento, a gente tem algumas mineradoras parceiras que vê com outros olhos as empresas, né? Então, eles gostam do trabalho da Revestir e eles confiam em alguns produtos na gente. Não todos, porque é isso, né? Então, e a gente é também uma não exclusividade, quer. né? Este produto, sim. No caso, então, aquele movimento ali de veios, tudo... Aquele é um aspecto brechoide. Brechoide. É. Ele tem outros modelos ou é aquele ali específico? Não, então, esse é o aspecto brechoide. Isso aí na Itália, eles chamam que são as brechas italianas. As brechas. O italiano fala, né? Fala As assim, brechas, as brechas italianas. Isso na Itália é uma joia. Porque o que acontece? Se você pegar esse material, é como se a montanha ela tivesse balançado e desprendido. Então, as rochas elas se desprenderam e depois veio um mineral acessório e fez tipo um rejunte. Fez uma colagem. Um ligante ali. Ele fez um ligante ali entre elas. Então, ficou como se fosse esse aspecto brechoide. Que dá esse formato. Que dá esse formato. Que legal, então, esse assim, movimento na pedra. Isso é incrível esse material. Então, chama-se Alba Pietra. E esse é um mármore, então? É um mármore dolomítico. Dolomítico. Que ele tem 1 milhão de anos. E aí nós anos. podemos usá-lo na cozinha, no espaço gourmet. Exatamente. E aí lembrando também, né, Danilo, que a gente tem que fazer o tratamento da superfície. Toda a lâmina natural, nenhuma delas, seja quartzito, seja mármore, seja granito, seja um xisto, um cristal de quartzo, todos os materiais têm porosidade. Todos eles têm. É claro que umas mais, outras menos, mas todos têm. O material que não tem porosidade seria hoje, eu vou falar aqui do Decton, tá? Mas há natural outros... também. Não, esse aqui, o minério é natural. Ah, sim. Mas ele é um material feito industrialmente. E qual que é a categoria dele? É sintetizado? É sinterizado. Sinterizado, isso. O sintético é o compacto de quartzo, que é o Silestone, que é do mesmo grupo Consentino. Certo. Então, assim, eu falo da Consentino, por que eu falo? Porque hoje eu sou Lloyd Consentino, né? Eu carrego a marca deles no peito aqui com muito orgulho, porque foi um desafio para mim ter eles hoje aqui. Eu não cheguei lá e falei, deixa eu vender. Eu cheguei lá, peguei um nãozão. De cara. De cara. Falou, não, quem é você? Falei, eu sou o Danilo. Sou o Danilo. Da Revestir. Falou, não, querido, você tem que comprar 2 containers de pedra, você tem que provar o seu acabamento, tudo. Não é uma assim, série não. de exigências que ele pede, né? Muitas. Para manter Muitas. o padrão de qualidade, né, Danilo? Isso é legal. Claro, quem é beneficiado é o consumidor. Isso é legal. Por quê? Um exemplo, esse material aqui mesmo, que é o Enzo, hoje eu acho que é um dos mais caros, porque cada cor tem um custo, né? Esse aqui está na faixa de 6 mil. O metro. Tem 25 anos de garantia de verdade, né? Porque hoje a Silestone, a Decton em Cuiabá, tem a Luísa que está aqui. Você comprou para sua casa, deu um probleminha, a Luísa, na mesma semana ou na próxima semana, ela vai até lá e aciona a garantia. A Consentino tem raiz, né? Porque tem muitas empresas que são chinesas, um exemplo. Aí o cara fala, não, tem garantia de 25 anos, mas que chinês que vai vir aqui te dar garantia? E também não adianta, um exemplo, ter a garantia, mas eu como marmorista, não colocar fita dissipadora de calor, que é uma exigência deles, eu não saber fazer o corte ou processar o material com a ferramenta adequada, senão também você como cliente perde a garantia. Então também é igual qualquer outro produto, eu preciso manter em condições para ter a garantia. E eu como processador tenho que processar também correto. Às vezes você comprou o produto e o cara não beneficiou correto, você perde também. Mas eles vão fazer uma análise para saber se foi a instalação ou se foi do próprio marmorista que... mas de qualquer forma eles vão negar a garantia, né? Entendi. Aí fica prejudicado nisso. Mas esse material aqui ele é zero porosidade. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se ele fosse polido, já tem porosidade. E ele é um acetinado, né? Esse aqui é natural. Ou acetinado, ou suede, né? Tem várias formas que a gente chama ele hoje, né?
Mas se ele fosse polido, porque quando eu faço o polimento nele... Eu abro o poro. Você está abrindo os poros, exatamente. Depois eu vou sinterizar de novo, vai ficar... Daí eles falam que é praticamente nulo a absorção, mas ainda não é nulo, entendeu? Praticamente nulo não é nulo. Ele natural desse jeito aí é nulo. Zero. Que legal. Aí esse material aqui, esse aqui é o que eu brinco com as clientes. Para riscar ele, só o diamante. O carbono também risca, uma faca de carbono. Aí risca. Agora, no dia a dia, assim, faca de aço, fogo, pode descer o porrete. Não Que risca, legal, entendeu? bacana. E esse aí eu posso usar em qualquer lugar. Então, assim, é que a gente estava falando no início da nossa conversa, né? Assim, um gourmet, pessoas muito festeiras, que querem... E não quer ter o cuidado, entendeu? Tipo assim, eu não sou pessoa de cuidar, eu quero... Eu quero usar. Usar. Depois, no final do dia, eu quero passar um pano com água tá e deu. Pronto. Então, aí você tem que... Ideal. É o ideal. Aí, o que respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo. Lá no início, exatamente. A rocha já requer um cuidado. Só que a rocha, por um outro lado também, é uma coisa única. A rocha da sua casa, nunca você vai ter outra igual. É aquele produto customizado para você. Saiu daquele ali, você pode no outro ali, você não vai achar. E feito pelo criador. E quer melhor artista que esse. E a durabilidade dessa daí aguenta mesmo, né, Daniel? Ela aguenta. Lá na empresa eu faço isso aqui, os clientes ficam doidos. Ó. Rapaz. A gente risca ela, né? Depois a gente vem e passa a mão, um paninho aqui, não fica... Tá nova de novo. Não fica nem um risco. Aí a gente fala, nossa, isso é investimento, né, Daniel? Ninguém vai chegar na bancada, Não vai né, ficar passando uma pedra, né? Mas se você passou uma pedra e não riscou... Imagina quais as outras coisas, né? Então não risca, né? Que bacana. Por conta daquela que eu expliquei nisso, que é a escala de Morse, né? De Friedrich Morse, a escala de dureza, né? Sim. Então, assim, este produto aqui, ele é muito mais duro. O mais duro que ele vai estar o diamante, só o diamante, o carbono. Assim, a escala vai até 14, ele está numa escala aqui 11. Nossa. Então, o que está acima dele é muita pouca coisa, que é muito pouco usual, né? E ninguém vai ter esse material para ela arriscar. Por isso que as ferramentas que cortam granito são ferramentas diamantadas, né? Que faz o corte. Que faz o corte. Legal. Esse outro material que você trouxe aí, que você usou até ele aqui, esse aqui, Danilo, ó. Esse aqui? Não, ele está ali atrás, ó. Aquele... Esse? Não, lá naquele lá. Ah, tá. Esse é muito interessante. Esse aqui? Esse. Isso aqui é um xisto. Xisto. É o nome do minério, xisto. E a aplicação disso? Onde que eu Então, aplico esse ele? minério aqui, eu trouxe ele na versão aplicação de revestimento. Que é o Matrix, a gente chama de Matrix 3D, né? Mas esse material aqui, ele pode ser aplicado em bancada também. E é natural isso aí? É natural. Esse material é de Minas Gerais, é de uma pedreira chamada Super Clássicos. Olha que bacana. E esse material, ele estourou lá fora. Essa pedreira aqui, ela fez um shopping inteiro em Varsóvia. Lojas da Louis Vuitton, Dolce Gabbana. Com essa pedra? Com esta pedra e mais algumas do grupo, né? É de Minas Gerais essa pedreira. Olha só. Aí eles explodiram lá fora. Aí, aqui no Brasil agora, eles estão... E você comercializa ela lá? Comercializo lá também, em parceria com eles. Eles também estão nesse mesmo grupo do Movimento Marmorizou. Ah, você quer falar um pouquinho sobre esse movimento agora, aproveitando? Eu gostaria de falar porque eu acho muito interessante. Sim. Até para marmoristas também, que eu acho que alguém deve... pretendo que também esteja nos assistindo e prestigiando. Eu tenho um mentor que chama Ricardo Stuck Nunes e ele tem a maior plataforma digital hoje de cursos de rocha, que são rochas na arquitetura. Mas o intuito não é vender curso. Como hoje também meu intuito não é tanto vender pedra. Igual eu falei, eu estou desde os 12 anos trabalhando com rocha, tudo, e hoje é um alinhamento de propósito. Então, assim, hoje fazer uma venda, eu já fiz venda de 1 milhão, de 1,5 milhão. Então, assim, a gente já alcançou grandes patamares. Então, hoje, assim, se a gente só vender por vender, não queima mais o coração, entendeu? Não é o propósito. Não é o propósito. Hoje eu estar falando aqui e poder passar algo de conhecimento. De conhecimento
Vale muito mais. Para mim vale. Então, assim, esse compartilhamento, né? Isso. Então, assim, e tudo isso veio a se calhar há 2 anos atrás, quando eu conheci o Ricardo da Nobile Mármore. E aí que você entrou nesse universo do conhecimento das pedras. Aí eu estava até desanimado com marmoraria já. Olha só. Aí eu comecei, pesquisando, conheci ele, eu fui até a empresa dele, aí fizemos uma imersão, fiquei uma semana lá com ele, aí contratei a mentoria dele, não tinha mais vaga, eu insisti. Aí comecei a fazer o curso dele online, aí vi o quanto era interessante, o quanto era necessário e percebi que não era um curso, negócio de vender curso. Tanto é que a Bárbara, vocês não estão vendo, mas eu estou com a Bárbara, com a arquiteta que está ali comigo, que trabalha conosco, no nosso time, né? E na primeira mentoria que ela participou, ele deu para ela o curso. Olha que bacana. Porque o intuito não é... É claro que monetizar. A gente precisa disso aqui para pagar nossas contas, mas o intuito valorizar a questão do conhecimento, passar esse conhecimento. Porque, olha só, você trabalhou quantos anos com a mármore, com tudo, com pedras, e só há 2 anos você entende hoje e está ainda buscando, né, Danilo? Isso aqui, ó, é o travertino. Eu vendi isso aqui falando para os outros que era mármore travertino. Há muito tempo. Por muito tempo, né, Danilo? Você tem mármore travertino? Tem, eu tenho o romano. Esse é o natural e o eu falava assim, polido. eu tenho o romano e o nacional. Nossa. E eu jurava que isso aqui era um mármore. Mas o que? As suas crenças, todo mundo passou para você, como todo mundo acha que é. Isso, há 50 anos, meu tio falou que era um mármore, eu falei, é mármore, eu nunca fui atrás de saber que não era, entendeu? Hoje eu sei que isso aqui é uma rocha sedimentar, que as rochas sedimentares, elas são detritivas, biogênicas e quimiogênicas. Então geralmente isso aqui é formado dentro de um mar, fundo de rio, né, dentro de uma bacia. Então pode cair rochas ali no fundo de uma bacia e se sedimentar. Ela pode ser biogênica, formada por conchas, por algo com vida, ou quimiogênica, que é o material mesmo, que é calcário, carbonato de cálcio, que é minério, né? CaCO3, né? É a forma química, né? Que é a grande base do material. Então ele hoje aí ele se sedimenta ali embaixo, né? Vem, se calcifica, se sedimentou e formou. Então ele não sofreu metamorfismo. Então não é uma rocha metamórfica como o mármore, não se cristalizou. Não entra nessa categoria. Não, é uma rocha sedimentar. Não metamórfica. É um calcário sedimentar. Olha só. Então tudo isso você aprende no curso. E por que, como que a gente traz esse conhecimento como mármore, né? Por que as pessoas falaram que era mármore, né, Danilo? Então, é porque hoje há uma carência uma carência de uma forma geral nesse ramo nosso. Porque, vou te explicar uma coisa, o que acontece? Se eu vou estudar hoje uma petrografia de uma rocha, e eu pego tipo uma rocha nacional brasileira, e eu vou lá e vou olhar o que compõe a rocha, muitas vezes o que está lá não é verdadeiro. Olha só. Por que não? Porque se o dono da pedreira coloca o que é verdadeiro lá, o IBAMA não libera. Por causa das leis. Por uma questão das leis brasileiras para você poder extrair. Então, às vezes, você estuda uma coisa, você está baixando a petrografia rochosa ali, você fala, mas não está batendo o que está ali. Aí, então, assim, é muito difícil. Então, às vezes, as pessoas têm que estudar uma coisa lá na Itália, trazer para cá. Então, assim, é um conhecimento difícil, né? Entendi. E o Ricardo, ele se propôs a aprender o italiano, a estudar isso aí. Ele fala 3 línguas, então, assim... E ele tem só 32 anos, mas o cara é um monstro, estuda muito. Largou medicina para estudar. E a história dele é meio parecida assim com... Eu acho que a história de todo marmorista é essa aí de cheirar o pó de mármore ali, e ficar viciado nisso. Porque o pai dele também é marmorista, né? Então, assim, ele largou a medicina para... Então, eu gosto de falar desse movimento, por quê? Porque, assim, quem não conhece, para conhecer o movimento, porque é muito interessante e muitas pessoas, às vezes, procuram o movimento achando que vai ganhar dinheiro, que vai... E às vezes ganhar muita informação. E vai acabar, o dinheiro vai vir. É porque consequência. É consequência, mas assim, às vezes o cara ele faz uma live ali falando assim, como vender uma cozinha de 300 mil. E os caras vão lá, né, muita gente. Depois ele vai fazer uma outra live falando, aí dá 30 pessoas, por exemplo.
Mas é aquela coisa. Porque o cara não pega Quem está ali de 30 pessoas é melhor do que ter 3 mil que não, sabe? Agora, deixa eu falar uma coisa. Aqui, gente, no telão, tá o Instagram da Revestir. Se vocês quiserem mais informações sobre esse movimento que ele está falando, pode entrar em contato com o Danilo. Danilo vai passar todas as informações, né, Danilo? Sim, Porque claro. daí eles pegam até os marmoristas, próprio marmorista, para Claro, entender com mais isso daí, certeza. né, Danilo? Com certeza. Maravilha. E essa peça que você pegou, o que é isso, Danilo? Não é uma bandeja? É uma bandeja e aqui ela tem, eu falo que é high-tech, né? Ela tem uma tecnologia aqui, que hoje a Revestir, ela inovou também no sentido de tecnologia. Então, assim, antigamente a área molhada das bancadas, a gente colava-se guarnições. Sim. Hoje eu usino ela. Então, como essa bandeja ela está usinada, então hoje eu pego uma lâmina de rocha ou o próprio compacto de quartzo que aceita a usinagem e a gente faz esse rebaixo. Essa modelagem. Essa modelagem, é. E nós temos isso daí que você fez lá, né? Tem um vídeo aí. Passa aí, produção, para nós o vídeo, por favor. Que é bom que a gente já vê como é que funciona isso aí, né, Danilo? Na íntegra. Exatamente. Olha lá, ó, essa é fazendo essa própria bandeja. É como se fosse uma impressora 3D, né? Exatamente, a gente está usinando ela, ó. E aí você pode ter formato que você quiser ali, que ela dá, que é possibilitado ali na... E o legal é que fica uma peça única, então você não tem mais aquelas emendas, né? Que aquela emenda é chatinha, né? Depois que você conhece uma coisa sem emenda, aquela emenda se torna aquele risquinho, daí junta... E aí o que eu falo para você... Junta fungo, bactéria... Os pequenos detalhes que fazem a diferença. É o diferencial. Hoje, e aí isso você aqui chega é o diferencial da Revestir hoje. E você chega aqui, se torna uma peça mais leve, porque você não está colocando uma outra peça para dar esse acabamento com o relevo, você não está colando, ela já tem o... Se você olhar aqui, ó... É uma peça única. E olha a leveza do acabamento aqui, ó. E ela também é bisotada, né? Mostra aí do outro lado. É um bisotê invertido, olha, né? Que legal. Tem a base dela embaixo, como é uma bandeja, né? É uma bandeja, fiz para ela ficar flutuando, né? Exato. A basezinha. E em cima a cava que você fez para segurar os copos, talheres, tudo uma coisa que você ia colocar aí, ó. O rebaixo. Show de bola, Danilo. É uma usinagem. Muito lindo isso daí. Danilo, hoje vamos tocar num ponto que eu acho interessante sobre a pandemia, né? Nós estamos passando por esse processo da pandemia. Como que o cliente hoje ele tem que chegar na Revestir, né? Hoje o que eu vejo, Lindomar, é assim, graças a Deus, as mineradoras, em termos de lâmina, elas estão muito bem equipadas. Ah, legal. Então, lâminas não têm faltado nos depósitos. Maravilha. Né? Mas o que falta é a questão que eu vejo muito assim, porcelanatos, louças, metais. E isso atrapalha o nosso trabalho. Então, às vezes, o cliente, ele tem que se antecipar. Se ele deixar tudo para a última hora, porque o nosso trabalho é tudo casadinho uma coisa com a outra. Uma sequencial. Uma sequência. Então, o que acontece? Ele tem que comprar lá atrás esse revestimento, os metais, tudo, porque assim, como que eu vou fazer uma bancada sem cuba? Exatamente. E a louça hoje, eu fui comprar um revestimento em fevereiro. E uma das empresas de porcelanato me falou que ela teria disponibilidade em outubro. Exatamente. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 8 meses. Hoje, o que eu falo, eu tenho os clientes e a gente vai fazer especificação, e aí o cliente fala, não, vou deixar para comprar mais próximo. Eu falo, gente, se você está sendo orientado por um profissional, e esse profissional está antenado, está sabendo o cenário mundial, não é só aqui no Brasil, não. Exatamente. E aí a gente está entendendo que as lojas estão esperando lá das indústrias e eles pedem pelo menos 150 dias, 6 meses. E aí você fala, mas tem que comprar agora? Tem que comprar agora. Se você não quiser ainda levar mais adiante ainda. Porque cada vez que você demora é o prazo de extensão que vai ter. E graças a Deus, assim, o mercado está aquecido, né? Exato. A construção civil está muito aquecida. Ela está aquecida. Acho que o que está segurando hoje a economia é o mercado da construção civil. Sim. Então, ele está aquecido, as pessoas estão investindo em construção, está girando a moeda ali. Então, assim, está tendo grande procura. Exatamente. Então, deixar para a última hora. E, assim, a Revestir hoje, ela atua mais... o nosso perfil hoje de cliente
é mais os arquitetos, né? A gente nichou hoje Exclusivamente com os profissionais. os profissionais. Então, assim, é claro que a gente atende o cliente, mas desde que ela tenha um projeto, Claro. tudo. Então, a gente focou nisso aí, a gente Facilita nichou. muito, né? Até porque hoje uma obra, não tem mais como você fazer uma obra hoje sem ter um profissional, porque você tem que ter uma RT, tirar na prefeitura um RT, tudo. Exatamente. Então, assim, não tem como você fugir hoje do profissional. E para mim ficar ali também fazendo coisas o cliente, eu quero fazer uma pia, mas como que você quer? Ah, não sei. Aí, Você acaba perdendo o seu foco, que é produtividade. Se eu pego o projeto, eu vou ali já entrega, é mais dinâmico. é mais dinâmico, Né? exatamente. E você atende, a Revestir, ela atende só capital ou pega Várzea Grande, Chapada, o estado? Não, a gente está atendendo até Campo Novo, Sapezal, Todo o interior. Jaciara, Que bacana. Então, o pessoal que está assistindo a gente, porque esse programa aqui, gente, vai a nível mundial, porque sexta-feira, às 22 horas, aí, ó, tem o Facebook e o Instagram nosso, Programa Soluções Urgentes. E tá vendo o QR Code aí, gente? Vocês pegam o seu celular, aproxima do QR Code aí, vocês vão entender tudo sobre o programa, horários, parceiros nossos, como entrar em contato e como participar do programa também. Então, quer dar uma olhadinha, está curioso? Pega o QR Code, vai lá e acessa o nosso programa aí através do QR Code. Danilo, eu gostaria de dar uns minutinhos finais para você, suas considerações finais e convidar também quem está do outro lado da telinha para tomar um café com o Danilo, conhecer a Revestir e, se ainda der, marcar uma partidinha de beach tênis lá, que ele tem quadro de beach tênis lá. É isso aí. Lindomar, eu queria agradecer o convite. O Lindomar ele foi 2 vezes na empresa me chamar para vir aqui. Na primeira vez eu não pude vir, que eu estava com alguns compromissos, eu ia viajar. Teve tudo. pandemia esse negócio? Foi a pandemia, daí o meu pai pegou o Covid, depois a Sim. minha irmã pegou o Covid, eu fiquei sozinho na empresa. E na semana passada ele foi lá, eu tinha um evento também, um luau que a gente fez, né? E foi maravilhoso, graças a Deus. E eu fiquei assim muito feliz de poder estar aqui hoje, podendo falar um pouco desse mundo das rochas, né? Como eu falei no início, não é uma coisa que nós inventamos, muito pelo contrário, a gente tem muito respeito pelas rochas, porque é uma coisa que surgiu lá no período da Pedra Lascada, nas primeiras civilizações. Então, assim, é com muito carinho, com muito respeito que a gente trata as rochas, né? Então, assim, espero que as pessoas tenham gostado, tenham curtido, e se ficou alguma dúvida e a gente puder estar ajudando de qualquer forma, de alguma forma, o nosso contato está à disposição, né? Cumprimentar todas as pessoas aí que, direto ou indiretamente, estão envolvidas com o programa, né? A gente fica muito grato realmente de estar aqui. Eu falo o nome de algumas marcas que estão aqui, né, em nome do movimento, e eu acho que todos vão ficar muito felizes de estar vendo, né, tudo que a gente tem feito e falado aqui. Então é só agradecer, Lindomar, agradecer a você e também não deixar de agradecer a Deus, né? Primeiramente. A gente sempre carrega Deus em primeiro lugar, porque Ele é o Criador de tudo, inclusive das rochas. Dessas maravilhas que você trouxe aqui. E a gente tem além da hashtag Marmorizou, que é do nosso movimento, tem outra hashtag que é a nossa também, que é assim, seja um mineral que agrega. Opa! Então, porque a rocha é um mineral, o que é rocha? Um mineral agregado solidificado. Então, a gente também tem esse conceito, né, de ser um mineral que agrega também, né, na vida dos outros, né, na vida de um ser humano. Então, assim, como pessoa, a gente quer agregar também. Exatamente. Né, como ser humano, né? Como imperfeito que somos, mas a gente agregado, a gente consegue, a união faz a força. Exatamente. Danilo, eu quero agradecer você, a Revestir e todas essas empresas também que você trouxe, falou aqui, trazendo essas informações e novidades para o nosso telespectador que está aqui, igual você falou, nosso programa ele está aqui para trazer essas soluções para as pessoas, né? E como você disse sobre essa questão dessa unificação, né? A rocha ela trouxe desde o começo da nossa vida na Terra só benefício para nós, só trazendo valor para nós, que nós sejamos valor na vida das outras pessoas também. Amém. Né? Amém. Que Jesus abençoe a todos nós. O programa Soluções Urgentes vai ficando por aqui, gente. Semana que vem tem mais uma empresa trazendo novidades e informações para você dentro dessa cadeia construtiva. Fique em paz, fique com Deus e até o nosso próximo programa.
Até mais, gente. Obrigado.